Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a Lei número 8.906, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. E uma novidade que a gente tem é que a gente separou as questões que já foram cobradas. Para quem está no YouTube vai conseguir ver, mas para quem está nas outras plataformas, só de áudio, a gente colocou um sino tibetano antes de começar o artigo. Aí vocês falam aí se vocês curtiram isso daí, se não gostaram, que a gente bola outro jeito para quem está nas plataformas de áudio conseguirem saber que o artigo já foi cobrado. Vamos lá, galera? Aí, outra coisa aqui também, no YouTube, a gente deixa de duas formas. Os episódios em forma de Pomodoro, que no máximo 15 minutos, e episódios completos também. Bom, galera, é isso, vamos lá. Título 1 da Advocacia. Capítulo 1 da Atividade de Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário, os juizados especiais. Vide a DIN número 1127-8. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável a seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. Parágrafo 2º-A. No processo administrativo, o advogado contribui com a postulação de decisão favorável ao seu constituinte, e os seus atos constituem munus público. Galera, esse parágrafo foi incluído pela Lei nº 14.365. Fiquem espertos. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. Parágrafo 2º-A. O advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas, no âmbito dos poderes da República. Galera, essa lei foi incluída pela Lei nº 14.365. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem a atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Vide a DIN número 6.021. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Parágrafo único. Considera-se notória a especialização ou profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB,
sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias, prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante 10 dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término deste prazo. Parágrafo 4º. As atividades de consultoria e assessorias jurídicas podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandato ou de formalização por contrato de honorários, incluído pela Lei nº 14.365 de 2022. Capítulo 2 dos direitos do advogado. Artigo 6º. Já foi cobrado. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo 1º. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando, de ofício, a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Galera, incluída pela Lei 14.508 de 2022. Galera, chegamos ao final de mais um episódio. E hoje, no primeiro episódio da Lei 8.906, que trata sobre o Estatuto da Advocacia e OAB, nós vamos do artigo 1º até o artigo 6º. Se vocês curtiram esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Um forte abraço e tchau!